Ele é um conhecido lutador de MMA no UFC e hoje coordena no Rio de Janeiro uma das mais importantes ONGs, a Usina de Campeões, na comunidade Manguinhos. O nosso convidado aqui do Líderes em Destaque é Pedro Rizzo. Obrigado pela sua presença, Pedro. Eu que agradeço. Vamos começar um pouco com a sua trajetória. Você é mundialmente conhecido no UFC, lutador, participou de 3 finais, né, disputou cinturões e hoje está no Rio de Janeiro, que é a sua terra, comandando ali, coordenando a Usina de Campeões, que é uma ONG que cuida de crianças através do esporte. Por que essa trajetória sua? Quem é Pedro Rizzo? Por que escolheu o MMA? E por que hoje está no comando da ONG? Ah, eu falo uma frase que eu falo sempre: a Usina de Campeões é o maior título da minha vida. Por que isso? Talvez eu tenha uma história diferente da maioria dos esportistas brasileiros, onde muitas pessoas usam não, viram competidores e conseguem viver através do esporte, tem uma ascensão social através do esporte. Eu vim numa família boa, sou nascido e criado na zona sul do Rio de Janeiro, meu pai é engenheiro, minha mãe professora. E eu quis ser lutador, do nada. Passei para 3 faculdades federais, tranquei as 3 faculdades e um dia eu cheguei em casa e falei assim: "Cara, cheguei pro meu pai e falei: "Quero ser lutador". Meu pai quase falou assim: "Seja o melhor", só falou para mim assim: "Seja o melhor, senão você vai passar fome, meu filho". E aí eu segui a carreira como atleta. Vivendo no esporte, meu primeiro esporte, minha paixão, eu comecei treinando judô. Aos 8 anos, meu pai é engenheiro, era engenheiro, foi fazer uma obra em Salvador, eu comecei a fazer capoeira. Me apaixonei pela capoeira de uma forma absurda. E quando voltamos para o Rio, eu com 12 anos, continuei na capoeira, no Grupo Senzala, com o mestre Peixinho. E aí a capoeira naquela época foi uma paixão, comecei a treinar muito, a evoluir na capoeira. A primeira modalidade de arte marcial que eu dei aula na minha vida foi capoeira. Aos 16 anos eu comecei a dar aula de capoeira, me formei instrutor, que é a corda azul, então eu dava aula de capoeira. Então, mas desde essa época eu falo para todo mundo muita gente fala da usina, eu falo usina de campeões na minha cabeça desde que eu tinha 15 anos. Como eu falei, eu vim de uma família boa, meu pai é engenheiro, mãe professora. Só que a capoeira, quem estava comigo numa roda de capoeira, numa academia de capoeira, pessoas que tinham maiores dificuldades sociais possíveis. A gente, vamos para uma roda no calçadão de Bangu em domingo. Então chegava lá, acabava a roda, eu falava assim: vamos comer. Todo mundo: pô, Pedro, não tem dinheiro para comer. Não, eu tinha o dinheiro da passagem, ou eu comia ou eu pegava o trem para estar aqui em Bangu. Eu falei: não, vamos comer. Então você começa a ajudar um, ajuda outro, às vezes numa roda de capoeira. Meu pai era diretor de uma empresa de engenharia no Rio de Janeiro. Aí eu começava a pegar currículo de um, pô, aí a gente arranjava motorista, office boy, vigia. Então a gente sempre ajudando as pessoas. Isso é uma coisa que meu pai veio de baixo, ele foi, meu avô italiano, imigrante italiano, meu pai trabalhou na oficina mecânica muitos anos, se conseguiu entrar na faculdade federal, se formou engenheiro. Então a minha mãe também sempre ajudou todo mundo. Então eu vim em casa. Meu pai e minha mãe ajudando as pessoas a vida toda, arranjando emprego, ajudando todo mundo que podia, tudo que vinha à mão deles, eles tentavam ajudar. Você tem esse voluntarismo social, então, de família, vem desde pequeno. Sim. Essa pegada sua social de ajudar os outros. Eu falo assim, ainda mais quando eu caminhei pelo lado do esporte. Muita gente fala assim, eu falo assim: o esporte transformou minha vida. Normalmente você escuta atletas falar assim: eu vim de baixo, o esporte transformou minha vida, Uhum. me deu uma ascensão social. Aí eu falo assim: pô, Pedro, eu tinha uma família boa, o que que o esporte transformou minha vida? Eu falo para as pessoas: me fez olhar para o lado. Porque eu chegava para treinar, isso na época da capoeira, um amigo que não tem o que comer, é um amigo que chega com um abadá todo sujo, rasgado, e eu estava sempre com a melhor roupa. Aí depois, quando eu conheci o Marco Ruas, eu fui para o Muay Thai. A minha luva era sempre uma luva boa, um amigo não tinha luva, que a luva estava rasgada, era tudo caro. Um kimono, as pessoas não tinham kimono, porque é caro o kimono, até hoje é caro o kimono, e eu sempre tinha as melhores roupas. Então, não tem como você não perceber, você não olhar para o seu parceiro e falar: cara, irmão, você está precisando de alguma coisa? Pô, precisa de um material, precisa de uma luva, precisa de um kimono. Cara, a gente ajuda. É isso aí. Então, não tem, eu falo assim, eu acho que as pessoas hoje em dia, muita gente fala assim: hoje a usina é gigante, a gente é o maior projeto social de artes marciais do Brasil. Muita gente me liga e fala assim: Pedro, pô, eu quero ajudar lá. Aí eu falo assim: pô, aí o cara assim, mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Eu falo assim: você tem tempo?
É isso aí que eu gostaria de falar. Tempo. Vejam bem, o Pedro acabou de falar aqui, vem de uma família abastada, poderia estar numa zona de conforto aí, curtindo a vida dele, trabalhando com outras situações. Ele entrega parte do seu dia, parte da sua semana, do seu mês, boa parte, à ONG Usina de Campeões. Você ficou, e você também, telespectador, lembra, você ficou conhecido mundialmente no MMA pelo seu chute, né? Então, olha que curioso, ele falou da capoeira. Capoeira tem um golpe chamado martelo. Você Tem. trouxe a capoeira para o UFC, que é o chute lateral, né? Que, aliás, derrubou muitos adversários ali. Tem muita capoeira no UFC e você ensina capoeira lá na Usina de Campeões? A Usina de Campeões nasceu por causa da capoeira. Interessante. Eu falo que é um encontro de capoeiristas, né? Hoje a Refit, eu falo assim, a Refit me deu a condição de, de tornar o meu sonho numa realidade. A Refit é patrocinadora da Usina de É a Campeões. mantenedora, né? A gente é a Mantenedora. mantenedora Uhum. da Usina de Campeões. A gente é um projeto social privado da Refit. É, a gente hoje é a maior ação social de artes marciais do Brasil. A gente é chancelado pelo UFC. Então a gente tem uma empresa que faz tudo pela gente. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei, eu falei assim, como eu falei, eu tinha um projeto montado. Eu falo que foi um encontro, Deus une as pessoas, né? Foi um encontro que eu tive com a gestão da Refit. Falei, cara, eu quero fazer a usina dessa forma. E a Refit falou assim, chegou para mim e falou, o que você precisa? Eles tinham área, tinham tatame, tinham tudo. Falei assim, então, eu falo assim, são encontros que a vida nos gera, né? E a capoeira me gerou, porque a capoeira era importante para a Refit. E a Refit chegou a mim por causa da capoeira. Então, eu falo assim, as pessoas não dão tanta importância para a capoeira, que é um esporte nacional. As pessoas não sabem, é a maior divulgadora da língua portuguesa do mundo. Às vezes você vê o japonês lá, a capoeira é super difundida no Japão. Aí você vê um japonês cantando a música em português. Então você vê o mundo todo falando português por causa da capoeira. A capoeira é a maior divulgadora da nossa língua no mundo. Quantas crianças vocês atendem hoje? Onde ela está instalada? A gente atende hoje 350 crianças, só que Qual a faixa etária? de 7 a 20 anos. Mas eu faço, para chegar é de 7 a 20, para sair quando eles se formam, viram faixas pretas. Hoje em dia, até pela lei do nosso país, quem é faixa preta não precisa ter o CREF, o documento do Conselho Regional de Educação Física, ser formado em Educação Física. Você, como faixa preta, você pode dar aula de lutas. Então, hoje a usina virou uma faculdade. Você virou faixa preta, você pode trabalhar em qualquer lugar usando a arte marcial. Como a gente trabalha com as 350 crianças, e mais as famílias, eu calculo que a gente trabalha aí com quase 2.000 pessoas, porque tem famílias de 6, 7, 8 pessoas, tem um irmão, já 3, 4, 5 irmãos. Toda criança da Usina de Campeões ganha uma cesta básica, todas, pode ser 3 irmãos, são A 3 Usina cestas de básicas. Campeões está instalada dentro de Manguinhos? A gente, tá, Qual a região que ela atende? a gente atende a uma área da Refit, que é a nossa Uhum. mantenedora, da Refit Refinaria. A gente está na Avenida Brasil, isso é a melhor parte, a gente não está dentro de comunidade nenhuma, a gente está numa área entre todas as comunidades, E a passagem? que é passagem. Então a gente atende hoje atrás da Refit, Mandela, Jacaré, Jacarezinho, a comunidade do Ará, Barreira do Vasco, isso tudo ali atrás. Alemão, a gente pega crianças do Alemão, do Uhum. Complexo do Alemão. Do outro lado, atravessou a Brasil, Vila do João, Maré, Vila Aliança. A Maré é gigante, né? Tem um Pois é, monte de comunidades dentro da dentro Maré. do Maré. Então, hoje a usina, a gente está no centro, a gente está na Via Brasil. Tanto que eu tenho hoje 3 ônibus escolares, a usina funciona como escola. Eu busco e levo minhas crianças. Eu não deixo minhas crianças andarem na Via Brasil, eu cuido delas como se fossem nossos filhos. A minha esposa trabalha, faz a coordenação junto comigo. Falo que a usina de Campinas é quase um projeto familiar. A gente encontrou hoje a Refit. A Refit é totalmente inserida dentro ou seja, a usina é inserida dentro da Refit, porque hoje eu tenho 20 meninos, já são jovens aprendizes, trabalham na refinaria. Eu formo não só atletas, como a gente forma cidadão. O maior objetivo nosso, Pedro, você forma lutador? Eu falo assim, não, cara, eu formo cidadão. Através dos conceitos das artes marciais. Quais são os conceitos das artes marciais? São os mesmos de cidadania: respeito ao próximo, comprometimento, você tem que ser responsabilidade não só
com um companheiro que vai estar contigo, como responsabilidade social. As minhas crianças, eu fico brincando, como eu estava falando, tem criança, tem 3 irmãos, eu dou 3 cestas. Essas crianças acabam dando uma cesta para o vizinho, eles se ajudam dentro da comunidade, e a refinaria hoje, a área jurídica da refinaria, a gente pega todas essas famílias, a gente acerta a documentação para poder conseguir entrar dentro dos planos sociais do governo. Você me falou que a usina de Campiões atende então 7 a 20 anos. Certo, certo. O jovem, vamos dizer 17 para 20 anos, o que está lá dentro, ele volta? Ele assim, ele tem esse conceito, ele aprende esse conceito, esse espírito de cidadania, da reciprocidade. Há essa reciprocidade, ou eles vão embora, ou há esses jovens que estão, apesar de não estarem mais ali, ou até morando na comunidade mais, mas foram formados pela usina de Campiões, na questão do caráter, não só do esporte, como você falou, eles têm contribuído? Mas eu vou te falar, o mais legal, a usina, em 2016, a gente começou, a gente teve uma primeira fase lá atrás, voltamos em 2016. Muita gente me pergunta, Pedro, até que você ajuda, né? Falo para você, Mazinho, 97, eu salvo 97% das minhas crianças. Elas caminham um caminho de cidadania após o contato com o esporte, ou viram atletas, ou viram professores, ou caminham como cidadãos do bem. Por que você usa o esporte? Porque o esporte gera comprometimento. Você vai competir daqui a 3 semanas, daqui a 1 mês, 2 meses. Aquela criança, você vê, normalmente, né, os pais é que moldam a criança, mas aquela criança começa a ter um sucesso no esporte. Ele tem que comer melhor, ele tem que dormir melhor, ele consegue competir, ele consegue vencer. A família acaba entrando naquele. Pô, qual pai que não gosta de ver o filho um campeão? É, Com uma medalha de ouro. Então a família muda para poder ajudar a criança. Ou seja, aquela criança muda uma família inteira. entendi. O que o esporte necessita, que é comprometimento, respeito ao próximo, hierarquia, respeitar o pai. As minhas crianças, eu falo que um dos maiores elogios que eu recebi já dentro da Usina de Campeões, a gente tem as nossas festas, festas de Natal, festa de fim de ano, são festas gigantes, são 350 crianças. Com o apoio da Refit, a gente bota brinquedo naquele, a gente tem um campo de futebol, bota brinquedo, parece um parque de diversão. Então, a gente consegue dar 100% tudo para as nossas crianças. Essas crianças, elas se tornam comprometidas, elas mudam a vida toda, não só da família, e acabam mudando da comunidade. A comunidade fica orgulhosa dos campeões dela, então você muda a A comunidade. comunidade ajuda também? Por exemplo, esses rapazes formados, elas e eles, as meninas e os rapazes formados lá, eles voltam para ajudar? Todos voltam, todos voltam. Na própria usina? Aquela sementinha do esporte, do comprometimento, principalmente da solidariedade, porque eu falo que a arte marcial, né, eu puxo sempre porque é o que eu vivi minha vida toda. Mazine, ninguém treina sozinho. Eu tenho que treinar judô. Eu preciso do seu corpo. Você precisa do meu. Uhum. Não existe nada mais solidário na vida do que você dar o seu corpo para uma pessoa usar. Literalmente a gente usa um corpo do outro. Que a gente tem que se pegar, Uhum. se lutar, a gente tem que lutar. Boxe, kickboxing. Então você gera essa solidariedade que ela transborda. Quando eu falo assim, o que a luta mudou a minha vida? Aquele cara que estava lá às 6 horas da manhã para me ajudar, porque eu ia lutar, eu, Pedro, ia subir no ringue. Aquele cara virou à noite, trabalhou de vigia a noite toda, às vezes. O cara não tomou um café da manhã porque não tinha dinheiro para tomar café da manhã. O cara chegou com a luva dele toda rasgada para me ajudar. Não tem como você não olhar para aquele cara. Falar, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Cara, o que você está precisando? Pô, tô vendo tua luva rajada, pô, tu tá aqui todo dia por mim. Uhum. Ele não tá ali, não tô pagando ele para estar ali. Falou, cara, tu vai lutar. Então, quando você sobe no ringue, você está carregando esses caras, essas pessoas todas que te ajudaram. E isso eu gero dentro da usina. A gente, todo final de semana, compete 20, 30 crianças. Só que para chegarem naquele dia da competição, aqueles 350 já ajudaram.
Então, toda hora que sobe um dentro do ringue, Uhum. é a usina toda subindo. O maior desafio ali, vocês estão dentro de comunidades carentes, que nem sempre tem a presença do Estado. Sim. Daí, principalmente também, essa atividade empresarial da Refit, esse retorno social maravilhoso da Refit nesse sentido. O desafio é grande ali. Ah, como é que foi no início? Houve aceitação ou houve desconfiança? Conta um pouquinho pra gente. Mas quando eu comecei a usina, né, eu tive uma ligação da gestão da Refit. Falei assim, vamos começar a usina, vamos fazer a usina. Eu fui lá, vi tudo que a gente precisava, tive apoio total da Refit. Preciso de tatame e tal, eu falo assim, é importante falar, as pessoas... eu tenho 2.000 metros quadrados de área de luta. E agora é importante falar da Refit. O meu tatame é o mesmo tatame que é usado na Olimpíada. É o melhor material. Lá atrás, quando eu montei o projeto Ausente de Campeões, junto com a Refit, eu falei, gente, a gente tem esse material aqui, esse tatame aqui, que é X reais, só que é um material mais baixa qualidade, e tem esse aqui que é usado na Olimpíada. E a grande resposta que eu tive da gestão da Refit, por que não o melhor para as nossas crianças? A gente pode dar o melhor. Exatamente. Então, a visão da empresa foi uma coisa grandiosa, que eu tinha essa visão e eu fiquei muito feliz de encontrar uma empresa que tem a mesma visão que a minha. A comunidade entendeu isso. Hoje ela entende, eu falo assim, hoje a usina não existe projeto social igual o nosso, dentro do Brasil. Com o melhor, o mesmo tatame que os atletas do UFC usam, é o tatame que as minhas crianças têm. O mesmo material, luva, kimono, que os atletas de mais alto nível usam na Olimpíada, os minhas crianças têm. A gente tem 2.000 metros quadrados de área de tatame, eu tenho 7 modalidades. Eu falo que as minhas crianças têm o que eu não tive. Porque apesar de eu ter entre aspas, uma condição social melhor, para eu treinar no Rio de Janeiro, eu ficava para um lado e para o outro, ia treinar, fazer um treino no Grajaú, um treino no Leme, um treino no Rio Comprido, elas têm tudo num lugar só. Os meus professores, o meu professor de capoeira, o Macarrão, da Badá Capoeira, hoje talvez seja o maior grupo de capoeira que tem no mundo. O meu professor de judô foi da seleção brasileira. O meu professor de jiu-jitsu é de uma equipe que é campeã mundial de jiu-jitsu. O meu professor de Estão boxe lá. estão todos os dias. Uhum. Lá, eu já treinei diversos atletas, Zé Aldo, o Glover Teixeira, campeão do UFC, morou lá, o Thiago Marreta, atleta do UFC, o Anderson Silva, eu treinei o Anderson Silva durante 8 anos, ele treinou na Ausência de Campeões, Minotauro, Minotouro, são todos meus amigos, todos treinam lá. Então aquele sonho que aquela criança da comunidade tem, eu quero ser lutador do UFC, quero lutar em Las Vegas. Só que ele vê aquele dia de Las Vegas, o Zé Aldo vai lutar o título. Pô, mas o Zé Aldo treina no mesmo lugar que eu treino, no mesmo tatame que eu treino, com os mesmos professores que eu treino. Então aquele sonho de Vegas fica palpável. Está aqui. Aqui que começa aquele sonho. O interessante é que você leva, você é muito famoso, conhecido do mundo inteiro no UFC e aqui no Brasil, principalmente no Rio, sua cidade. Você me citou o Zé Alto, citou o Anderson Silva, o Marreta. A comunidade se envolve quando eles aparecem, eles voltam, né? E como é que é a relação da usina hoje com a comunidade de Manguinhos e região ali? Por quê? Você tem um centro de treinamento de esportes e formação cidadã de esportes maravilhoso, né? Mantido aí pela Refit e acaba sendo também um chamariz para ajudar a comunidade em outros temas. Isso Sim. acontece muito lá? Acontece. Eu falo que quando eu montei, tipo assim, quando eu montei a usina, né, junto com a Refit, eu mandei fazer 5.000 panfletos. Pedro, peguei o panfleto e fui para a comunidade entregar. Cheguei na Associação dos Moradores e falei, cara, preciso entregar esses panfletos. Me arranjaram mais 3, 4. Vão mandar. Aí eu andei ali nas comunidades do Arará, Mandela, Jacarezinho, Barreira do Vasco, fui levando panfleto. Essa é a maravilha do esporte. Fiz isso tudo de um lado. Atravessei a Avenida Brasil. Outra facção. Eu fui lá na Associação dos Moradores. Posso distribuir panfleto? O esporte não tem facção.
o esporte não tem diferenças. Dentro do tatame, no começo foi difícil, Mazinho, porque é o seguinte, a gente está de um lado da Brasil, o outro lado é uma outra facção. As minhas crianças não atravessavam, porque foram ensinadas, pô, não pode atravessar. Só que meu ônibus passa na Avenida Brasil. Eu pego de um lado da passarela e pego do outro. E aí foi uma conversa na Associação dos Moradores. Pô, no esporte não existe isso. Não tem rivalidade no esporte. Não tem. Nesse caso. Nesse caso, isso. As rivalidades são saudáveis e resolvem no tatame, no ringue. Então, hoje eu tenho crianças dos dois lados, e o que é mais legal, o que lá atrás eram facções rivais, um vai lutar, o outro ajuda. E a gente vai lutar, um grita pelo outro, um ajuda o outro. Eu falo, esse é o poder do esporte, de unir as pessoas. A usina tem uma atividade além do esporte, além do ensino do esporte, dessa formação cidadã? Então, que mais a usina faz além de oferecer esses cursos, esses treinamentos, esse espírito de coletividade? hoje a gente, além de formar atletas, né, a gente forma cidadãos. Hoje a gente tem trabalhando já na refinaria de Refit. A gente tem mais de 20 jovens aprendizes, porque eles começam na usina e isso é muito legal, que a Refit tem sempre que ter os jovens aprendizes, então eles pegam os nossos jovens. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente teve uma pandemia, então as escolas ficaram fechadas um ano. E a volta dos estudos, eu tenho hoje, infelizmente, eu tenho um gap de alfabetização dentro da usina. Isso foi até a minha esposa, a Mona Lisa, que é a coordenadora do projeto, que viu isso. Eu tinha crianças de 12 anos, 13 anos analfabetas. Hoje, com a lei do governo, eles só têm que completar o ano e passa de ano. Eles passam automaticamente. Eles não fazem provas para passar de ano. Então, hoje você tem um gap de analfabetismo gigante. Então, hoje na usina eu estou com um reforço de português, vou botar um reforço de matemática. Eu estou com um professor agora, é a parte mais legal, que vou começar a dar aula de inglês, porque as minhas crianças eu já tive meninos indo para a França competir, Canadá, América do Sul já estão indo para a Argentina, eles estão viajando, eles viraram, hoje além desses 20 jovens aprendizes, hoje eu tenho 18 atletas beneficiados pelo Bolsa Atleta do governo federal, são seleções brasileiras. Aquelas crianças, eu faço, a minha esposa fazia um negócio muito legal no início da usina, que a gente entrega todo dia, eles recebem um lanche feito justamente para atletas, para poder nutrir eles, porque muitas crianças, às vezes, é aquela única alimentação do dia deles. O nível de necessidade das minhas crianças é tão grande que a única alimentação que eles vão ter no dia é na usina. Então, a minha esposa, na hora de entregar o lanche, começou a usina, 2016. Foi 2016. Foi 2016. 12 de outubro, Dia das Crianças, Legal. inauguração de 2016. A minha esposa perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu falei assim, tia, acho que você é mototáxi, vou fazer um comércio, vou ter um comércio. A cabeça já muda, né? Então, eles não imaginavam que eles podiam sair da comunidade. Entendi. Esse mundo, hoje você chega, eu recebi a resposta mais legal essa semana, Mazini. Eu cheguei para um menino nosso, pro Marlon, falei assim, cara, que tu quer ser o que quando crescer? Tio, tu já viu aquelas louras lá na Suécia? Aí eu falei assim, como é que é? Eu vou dar aula de jiu-jitsu na Suécia, tio. Vou me formar a faixa preta. Eu falei, por que na Suécia? Você já viu as mulheres que são lindas na Suécia? Aí você fala assim, aquela ideia de que eles não podiam sair. Hoje as minhas crianças hoje viajam. Estou indo agora afinal vão para João Pessoa. Eles viajam no nível nacional para competir as etapas do Brasil de wrestling, de taekwondo, de boxe. Eu tenho um campeão brasileiro peso pesado de boxe já. Então, e hoje o nosso boxe olímpico, né, a gente está com 2 medalhas de ouro no boxe olímpico. Então hoje o boxe cresceu muito. Então, aquele sonho que não saía da comunidade, eles pensavam que iam viver a vida toda dentro daquela comunidade. Falei assim, cara, eu vou para a Suécia, o outro fala assim, tia, eu vou para a Austrália. Lá tem um jiu-jitsu bom, vou me formar faixa preta, vou dar jiu-jitsu. E agora o mais legal, eu vinha conversando essa semana. Mazinho, hoje um médico, vou morar nos Estados Unidos. Ele não pode clinicar. Ele tem que validar o diploma dele. Exatamente. Um engenheiro tem que validar o diploma dele para poder construir.
um faixa preta, mas ele chega lá, no dia seguinte ele dá aula. Exato. Então, hoje, a faixa preta, a formação de um atleta de alto rendimento, um garoto com histórico dentro de um jiu-jitsu, dentro de um taekwondo, dentro de um boxe, de um kickbox, ele chega trabalhando em qualquer lugar do mundo. Então, esse poder que o esporte, que às vezes as pessoas não percebem, as famílias não percebem, o poder do esporte é muito grande. A transformação de vida Exato. dessas pessoas é muito grande. Hoje em dia, minhas crianças, não vai ser um campeão, vai ser um faixa preta, vai trabalhar na Refit. Foi semestre passado, chegou um aluno meu que está com a gente desde 2016, mestre, eles me chamam de mestre, eu e Mona Lisa, e chama a Mona Lisa, minha esposa, de Mamusca. Mamusca, vou ter que sair da usina, a gente adora ele, garoto. Foi, mas vai sair por quê? Pô, Mamusca, por causa da usina, eu consegui fazer um pré-vestibular. Que legal. Eu acabei de passar para engenharia no Fundão, no UFRJ. Que bom. Pedro, são tantas histórias para muito contar, muitas histórias boas que nós estamos ouvindo aqui hoje no Líderes em Destaque. O programa é para isso, é para trazer novidades boas, é para trazer o que o Rio tem de melhor para mostrar para o cidadão, né, que a vida tem jeito. E esse exemplo da ONG, da Usina de Campeões, é maravilhoso. O Pedro trouxe mais um pouquinho para a gente aqui hoje. Em rápidas palavras para a gente encerrar. Líderes em Destaque. Você é um líder do Rio. Qual a missão, além da missão que você tem, qual a mensagem que você deixa para o Rio? Vou deixar para as empresas. A gente tem muitas empresas no nosso estado, gigantes. Eu acho que a Refit está dando um exemplo, que a gente tem muitas empresas que podem fazer o mesmo que a Refit faz. Hoje, às vezes, o nosso governo tem tantas dificuldades, o governo do nosso estado tem tantas dificuldades, por que não essas empresas assumirem a responsabilidade, A responsabilidade social a dele, né? responsabilidade social de ajudar as pessoas? Elas estão numa área, ou na Baixada, ou na Avenida Brasil, ou tem muitas áreas carentes no nosso país onde grandes empresas estão. Eu falo, muita gente pergunta para mim, fala assim, Pedro, eu queria fazer uma ação social dessa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho, não sei. Eu falo assim, começa em casa. Aquela pessoa que te ajuda na tua casa, uma faxineira, ou uma pessoa que te ajuda na sua casa, pergunta se ela está precisando de alguma coisa. Não só pague o salário, mas você está precisando de alguma coisa? Comece em casa, comece com o seu porteiro. Fala, o senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está com necessidade de alguma coisa? É o olhar para o lado, sabe? Perfeitamente. Que eu te falei lá atrás, quando eu jogava capoeira, quando eu lutava, que eu treinava, o Marco Ruas, que é meu professor, e dava aula no pé do Chapéu Mangueira, os caras treinavam comigo, todo mundo era do Chapéu Mangueira, todo mundo de comunidade. Não tem como não olhar para o lado. As pessoas hoje só querem olhar para si mesmo. Eu quero, eu posso. Gente, a gente está no mundo para servir. Um engenheiro se forma depois de 5 anos para construir casa para os outros. O médico, 8 anos que tem residência, para cuidar dos outros. Sabe, hoje a nossa imprensa é para levar informação para os outros. Nada é para a gente. Muito bem, Pedro Rizzo, ex-lutador de MMA, conhecido no mundo inteiro, falando aqui da ONG que ele coordena, a Usina de Campeões em Manguinhos, no Rio de Janeiro, e todo o retorno social maravilhoso que proporciona às comunidades, às crianças e jovens carentes da cidade. Até o próximo Líderes em Destaque.